UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A ciência e a tecnologia têm transformado o modo como entendemos o mundo, interagimos com o planeta e com os outros. Na pandemia do novo coronavírus, isso ficou ainda mais evidente. Da vacina ao home office e às compras pela internet, nunca dependemos tanto dos cientistas e dos desenvolvedores de tecnologia. Para refletirmos sobre os impactos dessas inovações, convidamos o professor, pesquisador e desenvolvedor Robson Santos. Robson é um dos convidados do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia. Robson Santos é bacharel em Design pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, mestre e doutor em Design pela PUC-Rio, onde atua como professor e pesquisador de temáticas relacionadas a pessoas, produtos e serviços em um mundo em constante transformação. Além de atuar também como professor no Instituto Europeu de Design, Robson Santos ainda é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Luiza Labs no Magalu. Eu sou Matheus Marques e este é o UERJ Entrevista. Muito obrigado, professor Robson, por aceitar estar aqui conosco. O uso da tecnologia ganha cada vez mais espaço no mercado, principalmente na área de soluções e inovação. Conta um pouco pra gente sobre como é o trabalho de um pesquisador e desenvolvedor. Oi, Matheus. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento, ele visa dois pontos que se complementam. Primeiro, a busca por entender a realidade, entender o que está em voga, procurar tendências e também propor soluções que sejam reais e factíveis para uma empresa ou para um campo de pesquisa. Então, o que significa? Está sempre realizando o que a gente chama de pesquisa aplicada, que a gente pode considerar que existe a pesquisa pura, por exemplo, um pesquisador da física ou da biologia que tem a sua preocupação só em entender como os fenômenos acontecem, mas quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente já está indo para um outro campo que é a pesquisa aplicada, ou seja, não somente entender como os fenômenos acontecem, como eles se dão, mas também como eu posso propor soluções ou que solucionam problemas, ou que tragam uma visão de oportunidade. Então, quando a gente fala de empresas, é entender como esses fenômenos acontecem, como eu posso transformar isso, por exemplo, em algum produto e algum serviço que gere valor tanto para o negócio quanto para as pessoas. O modo como consumimos um produto hoje em dia mudou bastante, sobretudo após o isolamento social ocorrido na pandemia. Na sua opinião, de que maneira a tecnologia pode transformar a experiência de consumo do cliente? Eu tenho uma visão de que a gente consome sempre com algum objetivo de satisfação pessoal. Então, ou seja, para mim o consumo não é uma atividade em si. Por exemplo, se eu der o exemplo, você vai num restaurante. O seu objetivo não é simplesmente no restaurante, Você tem uma necessidade física de sobrevivência e que isso se dá, por exemplo, por meio da alimentação. Mas na nossa sociedade, a gente tem outras camadas que não são meramente sobrevivência ou dessa coisa mais primal, Então eu posso ter, por exemplo, algumas camadas de significado que acabam então nos levando para isso que a gente chama hoje de consumismo. Ou seja, a gente não busca somente a satisfação de uma necessidade básica, mas também essa necessidade simbólica. E aí, falando assim, do consumo contemporâneo, que está muito mais conectado com essas questões de simbolismo, então estar vivendo ou termos vivido, durante pelo menos cerca aí de 2 anos, numa situação de isolamento e tudo mais, acaba que eu preciso ter outras formas de expor esse simbolismo. Então, por exemplo, se eu não tenho mais, ou não tivemos durante um tempo, aliás, essa possibilidade de circular livremente com uma roupa, enfim, então a gente começa a usar muito mais redes sociais para expor um status. E daí que o consumo de produtos e serviços, eles vão para uma outra direção. Principalmente no campo dos serviços, porque se eu, por exemplo, dirijo um carro, as pessoas veem que eu tenho um carro. Se eu uso uma determinada roupa, as pessoas veem que eu utilizo uma roupa. Mas, quando a gente fala de um serviço, o serviço é algo intangível, Ele é imaterial, ele se dá num determinado espaço e tempo, Então, por exemplo, ir a um hotel, ou ficar num resort, ou ir assistir uma sessão de teatro, as pessoas acabam tendo esses recursos de tecnologia
para expor esse seu momento. Então, não é à toa que durante esses quase 2 anos, né, cerca de 2 anos e pouquinho, que temos vivido de isolamento físico, né, de proximidade física, de falta de proximidade física, houve um aumento muito grande de uso de redes sociais e de outros mecanismos, de outros produtos e serviços que têm essa mesma característica. Então, é o compartilhamento, né, dizer onde eu estou, fazendo o que em cada momento, e com pessoas que eu nem necessariamente sei quem são. E eu acabo também consumindo esses conteúdos de outras pessoas que eu também não sei quem são, não tenho proximidade afetiva, tenho muito mais essa proximidade por meio desses canais digitais. Então, sim, esses consumos foram afetados por causa dessa situação toda de isolamento, né, social e físico, porém, por outro lado, foram compensados por esses outros fenômenos aí mediatizados, né, pela tecnologia. Por exemplo, mediatizado pelas redes sociais. O home office e as compras online tiveram um grande crescimento com a pandemia. Com o fim do isolamento social, essas práticas irão se manter? Como você avalia o pós-pandemia nessa área? Eu entendo que são práticas que já vinham sendo desenhadas há muito tempo. Então, falar hoje o que a gente chama de home office já está sendo, por exemplo, consolidado com essa legislação que estrutura o teletrabalho. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, já se falava de teletrabalho há alguns anos, né? Porém, o que havia de diferente é que o controle do trabalho à distância, e que as pessoas podem também fazer isso por meio de um home office, né, do seu escritório em casa, havia pouco controle sobre essas dinâmicas. Com essa necessidade do distanciamento físico, realmente assim veio como uma necessidade das empresas continuarem sobrevivendo. Certamente, sim, é algo que não é novidade, mas foi intensificado nesse período e sim, concordo que vai ficar. Talvez mais para umas atividades e menos para outras, mas isso é parte de uma dinâmica, né, que se estabeleceu agora de relações de trabalho. E falando também, né, você falou aqui de comércio eletrônico, já é algo que existe há algum tempo, né, não é novidade. Acho que desde os anos 90, quando começaram a surgir, né, os usos comerciais da internet e a consolidação depois do comércio eletrônico, isso já vinha num crescendo. Com o advento, novamente, do distanciamento físico, né, e desse isolamento social, as pessoas passaram a suprir algumas necessidades por meio de compras online. E o mais interessante é que alguns itens se mantiveram, né? As pessoas continuaram comprando livros, enfim, né? Isso continuou, mas outras categorias de produtos tiveram um crescimento muito grande, por exemplo, a alimentação de supermercado, que era o tipo de consumo que as pessoas não preferiam fazer presencialmente por questão de verificar como é o estado do produto, entender se essa fruta, se essa verdura, enfim, né, estaria em boas condições. Mas com esse advento do isolamento social, do distanciamento físico, a gente delegou isso também para um terceiro. E aí, quando a gente fala de, novamente, provedores de serviços, houve aí uma outra camada dentro desse meio todo aí do comércio eletrônico, que são as pessoas para quem eu deleguei esse trabalho, eu terceirizei esse trabalho de ir para a minha feira, de ir para mim ao supermercado, selecionar para mim essas frutas e trazer até a minha residência, até o lugar que eu tenha indicado. Então, certamente o que eu entendo é que é uma prática que se consolidou, mas eu entendo que a gente vai chegar assim num ponto de equilíbrio, né, em que para alguns momentos eu vou continuar comprando online por questão de conveniência ou de distância, mas em alguns momentos eu também vou querer ir até o lugar e presencialmente fazer aquela compra. Da mesma forma que o teletrabalho, né, ou o trabalho à distância, também vai ter essa dinâmica flexível do meu ponto de vista. Algumas atividades, né, elas não necessariamente precisam de uma presença física o tempo todo. Por exemplo, quem é desenvolvedor de software, que já estava acostumado com esse tipo de trabalho há muitos anos, né? A gente vê, assim, por exemplo, pessoas que trabalham em um país, mas moram em outros. Empresas que estabelecem suas centrais de atendimento em outro continente. Então, assim, isso não é uma novidade. O que agora ficou escancarado, digamos assim, é que para as pessoas comuns, ou seja, para as pessoas que não são hiper especializadas numa determinada atividade profissional, essa noção do trabalho à distância ficou muito mais acessível. É claro que o que a gente tem que entender é quais são, nem tudo é bônus, né? Então tem que entender que o teletrabalho também acarreta algumas questões muito importantes serem discutidas pela sociedade, tanto pelas empresas
quanto pelos trabalhadores, porque não é à toa que nesse momento as empresas também perceberam que existem algumas vantagens aí na aquisição do teletrabalho e até mesmo no comércio eletrônico, porque o empresário não precisa mais ter uma loja enorme com vários funcionários, com toda uma instalação. Ele entende que ele pode ter um galpão com pessoas que fazem entregas e outras pessoas que recolhem e fazem aí essa distribuição pela cidade. Então, tem uma readequação toda, né, nessa nova dinâmica, né, que veio trazida tanto pelo teletrabalho quanto por essa consolidação do comércio eletrônico. Porém, volto a dizer, acho que a gente está no momento agora de voltar a um equilíbrio, né, em que nenhum dos dois extremos vai se sobressair, mas ambos vão se alternar, né, as duas modalidades, e as pessoas vão ter a opção de escolher qual das modalidades elas desejam. Professor Robson, falando agora mais sobre sua experiência no Luiza Labs, notei que há 3 pilares dentro da visão da empresa: gente, inovação e código. Você poderia falar um pouco mais a respeito? Sim. O Luiza Labs, ele nasceu como um pequeno departamento, né, de tecnologia dentro do Magazine Luiza. Depois, com o crescimento, né, do próprio núcleo, hoje é uma empresa, uma outra empresa que faz parte do grupo Magalu, né, como diversas outras empresas. E pensar nesses 3 pilares, gente, inovação e código, primeiro, por que gente vem em primeiro lugar? Porque somos pessoas, né? Somos pessoas que trabalhamos no Luiza Labs, trabalhamos para atender a necessidade de outras pessoas, então gente é o primeiro fator. Então, assim, eu, enquanto um ser humano, né, para suprir as minhas necessidades, tenho um emprego, né, eu tenho uma atividade, né, laboral, e as pessoas que consomem esses produtos também são pessoas, então o primeiro pilar é gente. Quando a gente fala de inovação, é pensar que o tempo todo precisamos buscar soluções que aumentem a eficiência do serviço, mas que também do serviço oferecido, quero dizer, mas que também melhorem a qualidade do serviço que é oferecido para o cliente, mas também que deem essa espécie de satisfação interna, né, de cada um de nós estarmos oferecendo melhor. Então, falar de inovação é tanto pensar numa inovação disruptiva, né, ou num novo modelo de negócio, como foi, por exemplo, há alguns anos o Magazine Você, parceiro Magalu, mais recentemente o Compra Junto e também agora uma forma de locação de produtos. Então, é pensar mesmo em novas formas de utilizar a tecnologia para oferecer um melhor serviço para a comunidade, para as pessoas como um todo, mas também pensar em inovação incremental, né, melhorias contínuas que são feitas o tempo todo, seja uma correção de bugs, seja numa pequeno ajuste no código. E código, obviamente, porque a gente está falando aqui de uma empresa de tecnologia. Então, aqui está falando que o Luiza Labs, ele se estabelece por ser uma companhia, uma empresa de tecnologia, em que a base é formada por pessoas que desenvolvem códigos, né, que vão num passo à frente permitir essa conexão entre a companhia e os consumidores, né, e as pessoas como um todo prestadoras de serviço. Então, falar em gente, inovação e código é pensar que, primeiro, somos pessoas trabalhando para pessoas, oferecendo, por meio dessa mentalidade de inovação, melhores e mais eficientes serviços, e isso por meio de uma codificação, ou seja, de um trabalho mesmo de desenvolvimento de software, seja na engenharia de software, seja na ciência da computação, seja na ciência de dados, enfim, em diversas outras áreas que envolvem aí esse código. E além dos próprios desenvolvedores de software, também a gente tem toda uma camada aí de gestão e administração que consolida nessas entregas desse código. Uma das metas do Luiza Labs é digitalizar o Brasil, certo? Quais são os principais desafios e quais barreiras já foram superadas nesse processo? Perfeito. Quando se fala em digitalizar o Brasil, é uma meta, assim, uma visão bastante ampla e muito arrojada, né, eu diria. Então, o primeiro passo que a empresa deu, não só o Luiza Labs, mas o grupo Magalu, né, o Magazine Luiza como um todo, e que foi dado nesse sentido, foi começar pelo próprio ambiente interno. Então, primeiro, prover os próprios colaboradores de ferramentas, né, essa instituição do Luiza Labs, essa criação dessa companhia de tecnologia. Depois, então, como é que poderíamos começar com a digitalização de lojas? Então, houve uma solução que foi criada há alguns anos, né, que
permitiu que os vendedores ou os atendentes de loja realizassem esses atendimentos de maneira muito mais rápida por meio de uma solução que foi denominada mobile vendas. Então, antes, um vendedor gastaria de cerca de 40 a 45 minutos para fechar um atendimento, porque o cliente chegava na loja, era recebido, escolhia o produto, dirigia-se ao caixa, pagava, depois ia no setor, retirava. Então, tudo isso levava aí uns 40, 50 minutos. Com essa a implantação do mobile vendas, que foi feito pelo time de lojas, foi um trabalho assim que diminuiu esses 40 a 50 minutos a cerca de 5 a 10 minutos, porque a própria pessoa conseguiria, o próprio atendente conseguiria atender a pessoa, fazer a cobrança, né, emitir a nota por meio de um equipamento preso ao próprio atendente. Então, começando por essa digitalização interna, a gente pensa assim, ok, mas você está falando aqui de um equipamento que está sendo oferecido ali para dentro dessa própria loja. Porém, quando a gente capacita cada um desses vendedores, desses atendentes, não só o vendedor, mas também, além do vendedor, o pessoal de estoque, o pessoal de caixa, né, todos os operadores que estão ali dentro da loja, cada vez que a gente capacita uma dessas pessoas, ela vai lá para o seu ambiente, né, de onde veio, e ela já leva esse conhecimento, ela já sai dali transformada. Então, começando a digitalizar as próprias lojas, esse foi um marco assim, muito, muito relevante. Um outro marco foi com o próprio Magazine Você, né, que hoje em dia chama-se Parceiro Magalu, que foi uma maneira de que pessoas físicas poderiam criar suas seleções de produtos do Magalu, criar ali uma página e vender produtos direto do Magalu. Então isso permitiu também que pessoas que não necessariamente iriam criar uma loja online pudessem fazer essa página, né, com ferramentas que nós oferecíamos, nós ainda oferecemos, e permitiu então que as pessoas tivessem essa sua lojinha online. Então já é uma outra experiência que está sendo levada, que foi, né, levada para fora do ambiente. Com o Parceiro Magalu, a gente tem, por exemplo, pequenos varejistas que foram impactados em todo o território nacional, né? A gente não está falando só de loja nem de pessoa física, mas de pessoas jurídicas, né? Pequenos varejistas que conseguiam também criar essas páginas, né, e vender os seus produtos, né, uma seleção de produtos. Além disso, com a instalação do Marketplace Magalu, a gente também permitiu, né, hoje o Magalu é um grande marketplace nacional, né, 100% nacional, com produtos nacionais, né, e com produtos também e com varejistas nacionais. Então isso, a gente começa a levar essa cultura do digital para diversos lugares do país. Além disso, com a criação do MagaMais, né, que é uma operadora de telefonia do grupo Magalu, a gente tem essa possibilidade das pessoas também adquirirem os seus, né, o chip, que tem bônus. Se eu faço uma recarga programada, eu ganho um bônus em termos de giga. Então, são diversas ações que, se olharmos assim elas de maneira fragmentadas, parecem não estarem conectadas. Mas quando a gente olha a figura como um todo, né, então tem uma ação que é interna, uma ação que vai para a loja, outras ações que vão para pessoas físicas, para pessoas jurídicas. Então, nesse sentido, já está sendo colocado em prática, né, essa meta de digitalizar o Brasil por meio de diversas ações, né, que se interconectam. Então, quando a gente fala, por exemplo, de marketplace, Parceiro Magalu, a digitalização de lojas, né, uma operadora de telefonia, tudo isso faz parte desse objetivo, que é de permitir que as pessoas tenham acesso àquilo que ela tem necessidade quando for o momento mais adequado. Obrigado, professor Robson, pela sua participação. Eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o gerente de pesquisa e desenvolvimento do Luiza Labs, Robson Santos, que participa também do debate sobre ciência e tecnologia no dia 10 de maio às 14 horas no evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para um Rio de Janeiro pós-pandemia, que ocorre no Teatro Noel Rosa da UERJ. Para mais informações, inscrições e outros conteúdos sobre o evento, acesse www.uerjcomrj.uerj.br. Apoio FAPERJ. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.